Olá, senhores pais. Estamos aqui para gravar mais um vídeo com algumas orientações muito importantes sobre as nossas aulas remotas. A respeito das aulas Zoom, o que acontece hoje? Nós apenas mudamos de ambiente. Antes as aulas aconteciam no espaço da escola e agora elas estão acontecendo no ambiente de casa. Por isso nós temos aulas durante todo o período. Sabemos que é uma adaptação diferenciada, mas é desta forma que nós precisamos que aconteça, porque nós já completamos um ano de pandemia e nós temos as leis educacionais agora com algumas alterações e nós precisamos estar trabalhando todos os períodos, durante todo o período de aula. Então, simplesmente hoje nós precisamos entender, mesmo que seja na frente de uma tela, de que mudamos o ambiente. Antes aconteciam na sala de aula e agora acontece em casa. Então, o aluno, os filhos de vocês, eles precisam criar e manter o mesmo hábito de quando eles vinham para a escola. Quem estuda de manhã, acorda, se prepara e vai, ao invés de sair de casa e vir para o ambiente da escola, se prepara para o espaço ali de casa, onde assiste, onde faz as suas atividades. É diferente? É diferente, mas para o momento em que nós estamos vivendo, precisamos nos adequar e precisamos fazer com que essas aulas elas aconteçam da melhor forma possível. E a câmera, ela deve estar ligada. O professor precisa ver os alunos. Não pode o aluno simplesmente ligar ali e a câmera desligada e não estar participando das aulas. A gente sabe que quando a gente participa de alguma reunião por Zoom e a gente desliga a câmera, é porque a gente tem interesse em fazer outra coisa. Então é importante que o aluno esteja presente na aula de câmera aberta para que ele possa participar das aulas como se ele estivesse dentro da sala de aula. Outra questão importante é que nesse período, já havia falado para vocês, mas vou falar novamente sobre a questão de substituições de professores. Nós estamos vivendo um ano de pandemia, onde qualquer um dos nossos professores e funcionários podem ser acometidos pelo vírus ou também por qualquer outro tipo de doença. Então, principalmente para os alunos de sexto ao ensino médio, se nós tivermos um professor que tenha condições de substituir com qualidade o professor da turma, daquela disciplina, nós estaremos fazendo. Mas se não tivermos, deixaremos apenas as aulas no e-class, para que o aluno faça as atividades, porque não adianta eu colocar uma pessoa simplesmente para estar ali presente. Eu preciso de um professor para substituir, que tenha condições de substituir o professor oficial daquela disciplina. Então, será feito desta forma e vocês serão comunicados em caso de doença do próprio professor ou de doença na família, que ele esteja impossibilitado de gravar ou de estar presente ali nas aulas Zoom. A questão da chamada. Nós temos alguns pais reclamando que estão com alguns problemas, às vezes, de acesso e que o professor faz a chamada no início da aula e aí acaba acontecendo que o aluno tem dificuldades de entrar e acaba ganhando falta. Então, a partir de hoje, de sexto ao ensino médio, tá? De sexto ao ensino médio, o professor de cada disciplina estará fazendo a chamada no final do período, tá? Então, não existe mais aí a desculpa de que eu não tive acesso, eu demorei para entrar, enfim. A chamada vai estar sendo no final do período, no final da aula, e aí a obrigação de assistir a aula toda até o final é do aluno. Infelizmente, queridos pais, caso vocês optem pelo aluno não assistir às aulas por Zoom, ou ele opte por não assistir às aulas por Zoom, ele estará sendo prejudicado.
Porque as aulas elas estão sendo ofertadas no horário de aula, através do Zoom, e não existe mais, como no ano passado, todo o conteúdo ou todas as atividades lá no eClass, para que o aluno possa estar fazendo só as atividades do eClass. Para que ele tenha as explicações, para que ele tire suas dúvidas com o professor, é necessário estar presentes na aula Zoom. Se tiver problemas com a internet, que não consiga assistir a aula naquele dia, tiver problema com a câmera, avisem no WhatsApp da orientadora do nível do seu filho. Mas quem deve avisar, principalmente de sexto ao médio, quem deve avisar é o pai ou a mãe ou o responsável, não o aluno. Tá? Para que a gente tenha realmente certeza que está com dificuldade e que não é porque o aluno de repente está em casa sozinho e não quer assistir a aula. Então, o comunicado por problemas de internet, câmera, qualquer questão com a tecnologia, comuniquem a orientadora do seu nível, mas o pai, o responsável, deve fazer este comunicado para que então a falta seja abonada. Tá? Contato com o professor, que é uma questão que os pais têm pedido, mas eu preciso conversar com o professor, eu quero ter o contato do professor. Queridos pais, acontece como nas aulas presenciais. Vocês não entram nas salas de aula para conversar com os professores. Vocês marcam horários para conversar com os professores através da orientadora. Então, quando você tem alguma situação que você precisa conversar com a professora, entre em contato com a orientadora do seu nível, ela vai avaliar a situação e se ela considerar necessário, importante que vocês conversem com o professor, ela vai estar agendando então uma videochamada para que vocês possam estar conversando com o professor. Funciona normalmente como funcionava nas aulas presenciais. É sempre através da orientadora que vocês fazem o contato com o professor. E aí o que acontece? Muitos dizem, mas eu preciso orientações sobre o trabalho, meu filho está fazendo trabalho, não sei como faz, eu preciso de contato com o professor. Queridos pais, os trabalhos não são dados de um dia para o outro. Então assim, peça para o seu filho não deixar para fazer o trabalho de última hora. Porque aí sim, se ele for fazer o trabalho hoje e tem que entregar amanhã e tiver dúvida para esclarecer com o professor, não vai ser possível o esclarecimento. Porque você vai ter que entrar em contato com a orientadora e a orientadora vai esclarecer essa dúvida com o professor e repassará para vocês. Então, não deixem os trabalhos para a última hora. Façam os trabalhos sempre com antecedência, para que vocês possam ter tempo de esclarecer as dúvidas de vocês. Outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, queridos pais, e isso vale para todos, da educação infantil até o ensino médio. Aula Zoom, aquele momento da aula no Zoom, é sala de aula. Pai, não entra. Vocês não entram aqui nas salas de aula quando as aulas estão presenciais. Então, assim, vocês não entram para conversar com o professor, para reclamar com o professor de alguma coisa ali na aula Zoom, junto com todos os alunos. Não façam isso, por favor. Se vocês precisam, tem algum assunto para conversar, entre em contato com a gente. E a gente ajuda vocês. Aula Zoom é sala de aula. Mais uma vez eu repito, pai não entra. E dos pequenos, se o pai ou a mãe ou alguém que está com a criança ali precisa auxiliar a criança, por favor, desligue o microfone e faça as orientações com o seu filho, tá? Não converse com a professora, não peça explicações para a professora, não se envolva nas situações da turma, tá? Sala de aula é o professor que é o responsável. Ele vai tomar as devidas providências ali na sala de aula. Outra questão, muitos pais, mas tem muito barulho, tem muita conversa. Queridos pais, sala de aula, criança, principalmente da educação infantil, ali dos menores, eles conversam mesmo. Eles ficam chamando a professora várias vezes durante o período. Vocês não estão acostumados com isso, mas isso acontece na sala de aula presencial também. Então, por favor, não se envolvam. Deixa que a professora controle a turma. Deixe o microfone do seu filho desligado quando você está ali dando orientações, porque você vai estar dando orientações para o seu filho,
não para toda a turma. E mais uma vez eu peço, por favor, não se dirija à professora pela aula Zoom. Aquele é o momento em que ela está com a turma de alunos dela. Se você tem alguma colocação para fazer, faça para a orientadora depois, certo? Conto com vocês, é muito importante isso para que o professor consiga desenvolver as atividades da melhor forma possível com os alunos ali nas aulas Zoom, que é a sala de aula que os nossos alunos têm hoje. Outra questão é sobre os trabalhos, isso principalmente ou especificamente para os alunos de sexto ao ensino médio. Muitos pais têm dito, poxa, eles ficam 4 horas ali na aula Zoom e ainda tem atividades e trabalhos para fazer no contraturno. Sim, queridos pais, é a mesma coisa como no presencial. Os filhos de vocês vinham para a escola, ficavam 4 horas aqui na escola e no turno contrário eles tinham que estudar, eles tinham trabalhos para fazer, eles tinham atividades, tarefas. Isso continua. É a mesma coisa. Nós precisamos trabalhar da melhor forma possível no remoto para que os filhos de vocês possam ter a aprendizagem necessária. Nós sabemos que existem dificuldades que já não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, como é no presencial. Mas é o que nós temos hoje. E para a preservação da vida, para a preservação da saúde nossa e dos nossos filhos, dos nossos alunos, nós precisamos, neste momento, por orientações, por ordens, ficar em casa. Então, vamos fazer isso acontecer da melhor forma possível. Você não está acostumado com as coisas que acontecem na sala de aula, mas o professor está. Deixe ele conduzir, deixe ele dirigir esta situação. Eu conto com a colaboração de todos vocês. Estamos vivendo um momento difícil, sabemos que as emoções estão afloradas, que qualquer coisa nos deixam nervosos. Mas vamos procurar nesse momento, então, deixar os filhos de vocês estar na sala de aula. É o momento deles. Outra questão importante antes de terminar. Alguns pais dizem, há muito tempo para o meu filho ficar na tela, ficar vendo outras situações. Sim, concordo. Concordo que é muito tempo. Mas também, se os nossos filhos, se nós deixássemos, eles ficariam na frente da tela o dia inteiro, com outras situações. Jogos, filmes, séries, ficariam de qualquer forma. Então, esse é um momento que ele vai passar. A gente tem esperança que ele vai passar, né? Então, vamos fazer esse momento acontecer da melhor forma possível para que aconteça a aprendizagem dos nossos alunos. Lembrando que nós aqui no colégio continuamos orando por todas as famílias, para que Deus esteja no lar de cada um de vocês, abençoando a família de cada um de vocês. Tenham todos um excelente dia.